Meninas, boa noite, sejam muito bem-vindas. Vamos bater um papinho. Aqui é um cantinho para você olhar para sua bariátrica com carinho, cuidar um pouquinho mais de você, parar para pensar na saúde, entender como é que funciona o seu corpo, o que está acontecendo com você. Boa noite, Adri, que bom ter você aqui à noite conosco, né? Nós estamos aqui em pessoas. Vamos chegando. Aqui é um lugar para você aprender a chegar ao seu peso meta, chegar no seu peso meta, reativar a bariátrica. Boa noite, Nina querida. Vamos que vamos, gente. E, gente, eu tô aqui para ensinar vocês como reativar a bariátrica, como combater o reganho de peso. Boa noite, Beth. Boa noite, Nina. Boa noite, Adri. Vamos entender como combater a obesidade, né, gente? Que o bariátrico, ele passou pela obesidade e a obesidade, gente, é uma doença que ela precisa ser tratada a vida inteira, independente se você foi lá, emagreceu, você precisa sempre se cuidar. Você sabia disso? Por quê? Para não ter a recidiva, não ter o reganho de peso. Né? Não é só emagreceu, porque tem lá as células adiposas estão lá, tem essa memória celular, tem a parte da genética, tem o estilo de vida. A obesidade ela é muito mais complexa do que nós imaginamos, viu? É como até um dia eu falei da obesidade, né? Na semana mundial da obesidade, que a obesidade é como um iceberg. A gente vê a pessoa ali obesa, aquela ali só é a pontinha do iceberg. Agora, o que está por debaixo da água, aquela pedra de gelo, ali está relacionado ao emocional, a história familiar, os hábitos de vida, as doenças associadas. É tão importante. Que bom, Dri, que você está aqui, que estava com saudade das lives. Que bom, fui tão feliz. Muito bom, gente. Já me conta quem está aqui, eu quero saber seu nome. A cidade de onde você está falando, adoro saber. Me conta também o seu tempo de bari, tá? Quero conhecer você. Eu sou Michele Bezerra, sou nutricionista integrativa, que é o olhar com todo, né? Corpo, alma, mente. E também nutricionista bariátrica, já trabalho há 20 anos com bariátricos. Olha quem tá aqui, Elziane. Quanto tempo, Elziane? Saudade de você também. Que bom que você tá aqui, seja bem-vinda. Gente, eu vou começar a compartilhar uns causos com vocês aqui do dia de hoje, tá? De segunda-feira. Cada consulta é um flash. Então, bom, retorne, Elziane, pra gente cuidar de você. Hoje eu quero falar um pouquinho a queixa que vocês trazem pra mim. Nutri, como muito carboidratos, tô com, né? Por quê? Essa vontade tão grande de se encher de carboidratos. E aí, vamos entender? Eu recebo muito essa perguntinha. Gente, e aqui eu quero o seguinte agora, que vocês compartilhem a live, tá? Nos grupos de bariátrica, com os bariátricos amigos, para que possa vir aprender aqui também. Infelizmente, a obesidade é participa de um ciclo vicioso aí da compulsão, tem a relação de vício com a comida, o reganho de peso ou efeito sanfona é uma realidade. Então a gente precisa sim estar, quanto mais gente juntos, nós vamos combater essa obesidade, ou seja, combater o reganho de peso. Obrigada, Nina, obrigada. Alguém tá aqui também? A Pri Vicente, quanto tempo, Pri? Por isso eu quero saber quem topa ser meu ajudante. Peço para compartilhar a live com os bariátricos amigos e nos grupos de bariátrica, ok? Vamos lá, gente. Então vamos entender o que acontece com o seu corpo, por que ele pede tanto carboidrato, por que ele pede tanto açúcar. Vocês têm noção? Vocês fazem ideia por que isso acontece? Já me conta. Infelizmente, gente, esse excesso de carboidratos, ele é um dos pontos principais aí que te leva a reganhar peso. Não só reganhar peso, mas a síndrome metabólica, né, que são as doenças associadas à obesidade. Né? Quais são as doenças, gente? O diabetes, a resistência insulínica, né, que é o pré-diabetes,
a hipertensão, a apneia do sono, a gordura no fígado e várias outras doenças, tá? Relacionadas às doenças do coração. Tudo isso está relacionado com a síndrome metabólica. Aí, por exemplo, se você não comer um docinho, aí o que você começa a sentir, gente? Você fica agoniada? Se você fala assim, hoje eu não vou consumir açúcar, né? Um exemplo. Você se sente agoniada? Você se sente cansada, indisposta? Quem já ficou aí 1, 2 dias sem... Quem é louco no doce, tá? 1 ou 2 dias sem comer açúcar. Ou comer açúcar, qualquer tipo de açúcar, doces, refrigerantes, etc. Alguém já experimentou? Vamos chegando, gente. Quem tá chegando? Marcinha, Gilma, Jordânia. Vamos chegando, vamos chegando. Silvana, Ana Paula. Que legal, gente. Muito bom. Sente fome quando deixa de comer doce? Sente fraqueza? Sente dores no corpo? Dores no corpo. Pensa, gente. Então, se você tá passando por esses sinais e sintomas aí que você tem que prestar atenção aqui no que eu vou falar, tá? Estou numa luta para parar de tomar café, para parar de tomar café com açúcar. É com açúcar ou é sem açúcar? Tá? E por que essa loucura com doce? Ana Paula, que saudade de você, Ana Paula também. Sempre estava aqui nas lives pela manhã. Gente, por quê? O que são os carboidratos, tá? Os carboidratos são substâncias encontradas principalmente em alimentos de origem vegetal. Né? Então o carboidrato, a função dele é fornecer energia, a energia necessária para manter as nossas atividades do nosso dia a dia, para manter o nosso corpo funcionando. Por exemplo, até pensar a gente já gasta energia. Pensar, levantar da cama, uma caminhada leve dentro de casa, tá? Para tudo a gente gasta energia. E a função do carboidrato é justamente fornecer energia. Agora, por que esse excesso de carboidratos no seu consumo? Gente, quais são as fontes de carboidratos? Vamos entender, né? Os carboidratos, existem 2 grupos de carboidratos. Os carboidratos complexos e os carboidratos simples, tá? Que são os bons e são, não vou falar ruins, mas os que dão picos na nossa insulina, na nossa glicemia, alteram, nos levam à obesidade, aumenta a gordura, altera nossos hormônios, faz aumentar a gordura abdominal, tá? E quais são os carboidratos bons, né? Os carboidratos complexos. Geralmente os cereais integrais, arroz, um pão integral, as frutas de uma maneira geral, são carboidratos de boa qualidade. Os grãos, por exemplo, a ervilha, a lentilha, a quinoa, tem carboidrato nesses grãos e são bons carboidratos. Por exemplo, os legumes, as raízes, uma batata doce, um cará, um inhame, uma mandioca, são carboidratos bons, tá? E os carboidratos ruins, não são ruins, mas é porque eles, que a gente fala, quando eu falo ruim, é porque ele dá pico ali altera a sua curva glicêmica mais rápido, tá? Esse carboidrato, quando eu falo curva glicêmica, altera o açúcar do seu sangue mais rápido, ele faz aumentar ou então diminuir esse açúcar do sangue mais rápido. Os carboidratos simples, esses ruins, eles são aqueles facilmente encontrados aí no supermercado, na padaria, muito presente na nossa dieta ocidental, tá? Então eles são justamente o macarrão, é o doce, os alimentos processados, o pãozinho francês, é um alimento processado, ultraprocessado, tá? Então todos esses alimentos, o macarrão, o pão, o arroz branco e os doces de maneira geral, são alimentos que eles alteram com muita facilidade o açúcar do nosso sangue. E alguém aqui passa, por exemplo, por um desejo exagerado de doce? Ou alguém aqui já venceu uma necessidade de comer o doce? Por exemplo, meu corpo está pedindo bastante doce, mas eu consegui vencer esse dia? Ou não? Gente, cadê? Eu quero vocês falando comigo aqui, hein? Gente, justamente esses carboidratos,
eles levam sim. A gente tem uma melhor e mais fácil digestão para os carboidratos, tá? Por isso que ele desce redondinho e a gente aceita com muita facilidade. Então, por isso que muitas de vocês passam por compulsão ou por desejo exagerado por doces, porque tem diferença a compulsão pelo desejo exagerado por doces. E hoje eu conversando com uma moça muito especial, que ela tá aí combatendo o reganho de peso. A Lê, gente, a Lê mora fora do Brasil e ai, Michele, toda vez que eu consulto com um médico, ele quer me passar remédio porque porque eu me sinto ansiosa, mas ela associa, o médico associa. Como ela falou que ela tem problema com a comida, o médico já pensa que é compulsão, já passa um remédio assim para ansiedade, para ver se ela fica mais tranquila, não consome tanto. E esses remédios não fazem nem cosquinha na minha vida. Aí eu comecei a conversar com a Lê e perguntei assim, mas Lê, será que você é compulsiva? Aí eu falei, você come exageradamente? Por exemplo, sabe quando a pessoa come, parece que tem uma cegueira na pessoa e ela começa a comer descontroladamente que nem percebeu o que ela comeu? Só depois que ela vê o estrago final, mas ela comeu sem controle. Ou você come com controle, você come com consciência. Olha, eu tô comendo uma barra de chocolate e eu sei que eu tô comendo 1 ou 2 barras de chocolate aqui. Ou não, você vai lá e quando você viu, você já tacou a geladeira e quando percebeu, quando se ligou, já foi tudo. Porque o compulsivo, ele é assim, ele mistura feijão com sorvete. É um transtorno. Entendeu? Dá pra entender a diferença? Do desejo exagerado por compulsão? Porque muitos de vocês se consideram compulsivas e não são compulsivas. É algum desequilíbrio no corpo de vocês que está fazendo o corpo pedir mais carboidratos, mais açúcar, tá? Então, o primeiro ponto para ser trabalhado em vocês é saber, é compulsivo, é um tratamento, é desejo exagerado por doces, é outro tratamento, tá? Quando estou ansiosa, não consigo comer. A Jordânia falando, oi doutora, o whey é bom para a bariátrica. Me ajuda, tenho 11 meses. Fabi, fica aqui até o final que eu vou responder no final, para não fugir do tema. Tá, Fabi? Fica aqui até o final. Então, gente, a primeira coisa que você precisa identificar é se você tem esse desejo exagerado, essa loucura com açúcar, ou se você tem compulsão. Que o compulsivo, ele come de uma forma transtornada, ele esconde comida das pessoas, ele não percebe quando ele já comeu, ele age como se fosse... Não, o vício é muito parecido, mas que o viciado no carboidrato também, tentando açúcar, ele começa a ter comportamentos assim de esconder o açúcar. Gente, eu já tive paciente que escondeu na privada. Eu fico pensando assim, meu Deus, como é que essa mulher escondeu doce na privada? Eu fico tentando, porque eu fiquei tão assim na conversa, que eu não perguntei como é que você faz isso. Que vacilo, né? Como é que você faz isso? Então você precisa identificar esse desejo exagerado por doces. Identificando qual o horário que você sente essa loucura, essa fissura com açúcar. De manhã, de tarde, de noite, o dia todo, de madrugada. Você come tudo ou você, quando come um pedaço, se alivia? Ou que seja uma barra de doce, se alivia? Ou não, você tem que comer 2 potes de sorvete, você tem que comer 6 barras de chocolate, você tem que comer... É real, tá? Que eu tô falando pra vocês, essa quantidade. 2 potes de sorvete, 6 barras de chocolate, como é que é isso? Tá? Então, primeira coisa, vocês precisam entender. Porque geralmente essa vontadezinha de comer doce aí após o almoço, ou pode ser um hábito, ou pode ser uma resistência insulínica. Quando você começa a ganhar peso, a sua insulina já começa a gerar uma certa resistência na insulina. E essa insulina, e com essa resistência você sente essa necessidade do doce. Ou você come ali no final da tarde, né? Por exemplo, lá depois das 3, 4 horas, da tarde, 5 horas, dá aquela vontade de comer doce. Alguém aqui se identifica? Ou você sente vontade só no período da TPM? Como a Nutri aqui, né? Que tem aquela vontadezinha no período da TPM. Que dá vontade mesmo, né, gente?
Então, gente, essa vontade do final da tarde geralmente está associado com a baixa serotonina. A serotonina, aquele neurotransmissor que é conhecido como hormônio da felicidade, né? Que está relacionado, por exemplo, com uma depressão, um desânimo. Aí você tem que associar. Tô se sentindo depressão, desânimo ou não, tá ficando muitas horas sem comer, porque também ficar muitas horas sem comer também interfere na serotonina. Tanto é que às vezes a pessoa não sabe fazer um jejum, né? Esse jejum intermitente, que é maravilhoso, tá, gente? Jejum intermitente. Mas a pessoa não sabe, aí fica várias horas sem se alimentar. E quando vai se alimentar, ela vai lá e ataca, fica compulsiva na janela de oportunidade, que é a hora da alimentação, se sente compulsiva. Ou você sente essa vontade de comer doce ali na madrugada. Tem que estar com sono agitado, com sudorese, com coração acelerado, precisa comer um docinho com fraqueza para melhorar isso tudo. Aí já entra uma hipoglicemia. Ou sua vontade de comer doce é o tempo inteiro, o dia todo dia, né? Aí quando a gente já pensa assim, o dia todo dia, essa vontade de doce, a gente já pensa em bactérias e fungos no intestino, a saúde intestinal, que leva a essa vontade do doce, viu, gente? É muito importante vocês entenderem a diferença, tá? E por que você que faz bariátrica fica com essa vontade de comer doce? Gente, primeiro ponto, né? Nem passo, que você tem dificuldade de comer proteínas, concorda? E comer proteína não é fácil mesmo não, bater meta de proteína. Eu tava conversando com a minha amiga nutricionista, ela falou, né? Falei assim, você tá batendo sua meta de proteínas, conversando com ela que ela tá com o objetivo de ganho de massa muscular e etc. Aí ela, Michelle, é difícil demais comer proteína. É difícil demais. Você já tentou comer proteína assim o dia todo? Quando você precisa... Eu falei, mas é um desafio mesmo. Aí eu falei, imagina o bariátrico, né? Que tá com o estômago reduzido, tem menos liberação de suco gástrico. Aí ele tem bastante dificuldade, sim, de comer proteína. Só que quando você começa a comer pouca proteína, você o seu prato acaba sendo compensado em outro nutriente. E o outro nutriente não é a gordura, é o carboidrato. O carboidrato, e quanto mais carboidrato você come, mais você sente esse desejo pelo carboidrato. E esse excesso de carboidrato, gente, leva o quê? Obesidade, reganho de peso, diabetes, resistência insulínica, não é assim? Sem falar também na compulsão, né? Que a compulsão, por exemplo, esse excesso pode gerar vícios e compulsões também. Porque aumenta a dopamina no cérebro, né? Porque traz prazer. A dopamina é um neurotransmissor relacionado ao prazer. Então, por exemplo, tudo que traz prazer está relacionado com a dopamina. Doces, comida, chocolate, o sexo, a música, que mais? A droga, para quem, né? A bebida alcoólica. Então, tudo ali que está relacionado a prazer, a dança. Tem a parte boa do prazer também, tá, gente? Uma dança traz prazer. Ouvir uma música boa traz prazer, né? Só que tem uns prazeres que prejudicam a saúde da pessoa, outros não, não é assim? Então, muito cuidado, gente, porque esse excesso de doces, de açúcar, você começa a sentir prazer nesses alimentos e isso vai te levando o quê? A viciar no alimento, a ter compulsão por aquele alimento. Muita atenção. Eu super o quê, Pri? Então, gente, toda vez que a gente fala em insulina, o papel dela é o quê? Abrir a nossa célulazinha para armazenar o excesso de glicose, tá? Ela armazena o excesso de glicose na forma de gordura. Então, minhas bares maravilhosas, quando você consome, quando chega uma alta concentração de açúcar, por exemplo, você tomou um refrigerante, comeu um doce, tomou um bolo com refrigerante, bolo de festa, né? Que tem bastante carboidrato ali, pensa, tá? A glicose, quando ela chega rapidinho, ela leva a você ter um pico hormonal importante, tá? Então, quando você consome alimentos com alto índice glicêmico, alto índice insulinêmico, que é o que? O arroz, o milho, a batata, o doce de uma maneira geral, você começa a gerar essa resistência, sim, à insulina, tá?
E além disso, esses alimentos são pró-inflamatórios. Esses alimentos, eles aumentam a inflamação do seu corpo. O excesso de açúcar aumenta a inflamação, associado ao tipo de gordura que vocês estão consumindo aí. Aí, como assim tipo de gordura? A gente pensa na batata frita. Qual o tipo de gordura daquela fritura? De um hambúrguer, a fritura de uma pizza, a fritura... Tá vendo que é associado carboidrato com gordura? Isso tudo, além de aumentar os níveis de inflamação, e quanto mais você se sentir inflamado, mais você vai ganhando peso. Quanto mais você vai inflamando o seu corpo. Então, toda vez que você concentra, aumenta o pico de insulina, de açúcar no seu sangue, você está inflamando o seu corpo. Por isso que o açúcar é um dos alimentos mais inflamatórios. Por quê? Começa a gerar também, outro ponto, glicação. O que é isso? É como se fosse a sua célula enferrujando ali. Não sei se enferrujando seria a palavra ideal, mas seria isso, tá? Glicação, por exemplo, quando a gente tem uma mancha na pele, um melasma, ali ocorreu o quê? Uma glicação, por isso que ela ficou escura. Quando a pessoa tem a insulina alta e fica com o pescoço escuro, as axilas escuras, a virilha escura, ali está ocorrendo uma glicação. Então esse escurecimento é uma glicação. Deu para entender melhor assim? Tá? Por isso que o obeso, ele tem o pescoço escuro e às vezes a pessoa é ignorante, a outra pessoa não sabe, né, não é um profissional de saúde, e assim, passa uma bucha nesse pescoço, né? Como eu já ouvi relato de paciente. E não, é por conta da insulina dele. Tanto é que quando corrige a insulina, quando faz a bariátrica, quando emagrece, o pescoço começa a clarear, as axilas clareiam, a virilha começa a clarear, tá? E nesse processo de glicação, o que acontece? O açúcar, ele se liga ao colágeno e começa a aumentar a produção também de rugas. Gente, eu tô no maior anti-ruga da minha vida agora, tá? Não faço mais botox. E falar em rugas, agora, sabe meu botox natural? 3 litros de água por dia tô tomando, ó. Gente, como eu tô sentindo assim minha pele, ó, ficando maravilhosa em relação... Não vou fazer mais botox não, agora meu botox é natural, tá? Então, gente, começa a enrugar, você começa a envelhecer. Uma pessoa que tem aquele aspecto envelhecido, assim, ela é nova e tem aquele aspecto mais envelhecido. Por quê? Por exemplo, uma pessoa que está obesa e outra pessoa que está eutrófica, está com peso saudável. E as duas têm a mesma idade. Você pode para prestar atenção que a pessoa que tem a obesidade, ela tem um aspecto, parece que é mais envelhecida. Quem já observou esse detalhe? Comparado à pessoa que está com peso saudável, tá? Por quê? Porque ela passa por glicação no corpo dela. Eu consegui explicar a glicação, gente? Que é mais difícil para explicar para vocês. Eu tenho que ensinar vocês como se eu estivesse falando. Porque assim, eu aprendo muito termo técnico, né? Eu estudo tudo em termo técnico. Então eu tenho que traduzir isso de uma forma prática pro dia a dia para vocês entenderem. Deu para entender? Viu? Então antes da cirurgia, vocês ali passaram por um processo de glicação devido à alimentação, quando chegaram no preparo, né? Quando estavam obesos, acima do peso. Então precisa sim cuidar, tá? E o que leva, gente, uma pessoa a ter compulsão? Quando a gente fala de compulsão, que eu falei desejo exagerado por doce, agora eu vou falar por compulsão. A compulsão, geralmente pessoas que fazem muito jejum, restrição alimentar, muitas horas sem se alimentar, independente do jejum, aqueles intervalos prolongados, tá? Isso faz o quê? Seu cérebro ele começa a ativar ali para fazer você buscar comida. E isso pode levar a uma cadeia. Por isso que fazer dieta restritiva, dieta da moda, não é interessante. Não é interessante, por exemplo, você foi lá, passou pela bariátrica, emagreceu, engordou de novo, aí quer voltar para a dieta líquida. Não é assim que acontece com vocês? Você acha que vale, gente, voltar para a dieta líquida? Não funciona, porque você vai passar por uma restrição. E a restrição te leva à compulsão. Então, é muito fácil de você, se você não está compulsivo, desenvolver uma compulsão após esse momento aí desse período de dieta líquida. Não é recomendado, tá?
Não é recomendado, por favor. Viu, gente? Então, quando é compulsivo, é aquele comer transtornado, quando você perde a linha na alimentação, tá? Ó, quem chegou aqui, o Lê, gente, um beijo, Lê. Lê atendi semana passada lá do Rio de Janeiro, que legal que você tá aqui, Lê, tá? E, gente, então, muita atenção a esse desejo exagerado, esse desejo exagerado por doces, é uma das maiores causas do reganho de peso, tá? Isso te leva a beliscar o dia todo, te leva a buscar carboidrato o tempo inteiro. E por que te leva a buscar carboidrato? Porque quanto mais carboidrato você come, você tem uma digestão rápida desse carboidrato e faz seu corpo pedir mais carboidratos. Então você fica querendo carboidrato e carboidrato. Aí você tem a digestão rápida e logo você tá com fome. Aí você fala, ai Nutri, por que eu sinto fome toda hora depois da bariátrica? Porque você tá se enchendo de carboidratos. Aí você vai lá, mata a fome com carboidrato. Por exemplo, um pão francês, um exemplo. Ou com a tapioca, ou com quem aceita, né? Nem todo bariátrico aceita tapioca. Ou um outro carboidrato. Ou um biscoitinho desses aí, Mabel da vida, né? Uma rosquinha. Aí vai ser... Ó, o Lê, já tá colhendo resultados positivos, gente. Tem 3 dias de dieta. Um beijo, Lê, pra você. Então, gente, por que vocês sentem fome toda hora? Por conta desse carboidrato que tem a digestão mais rápida e aí sua glicose cai, aí você sente necessidade de comer mais. E você vai comer o que mais? Carboidrato, até porque seu corpo começa a pedir carboidrato. Porque esse excesso de açúcar começa a alterar as bactérias do seu intestino. Começa a aumentar a concentração de fungos no seu intestino. Aí a gente começa a associar com infecção urinária, com candidíase, com aquele corrimento na calcinha, a língua mais branca, com caspa no cabelo, com aquela loucura com doce. E aí? Alguém aqui, por exemplo? Ou não? Tá? Então você precisa agir, né? Se você tá passando por esses desejos exagerados por doce, você precisa agir para você não começar a engordar. Ou se engordou, para não continuar engordando. Porque isso tudo, gente, leva ao aumento da gordura abdominal, da gordura corporal, vai gerando mais resistência ao seu emagrecimento. Você volta até aquelas comorbidades de antes, que não é nada interessante, tá? Então, muita atenção. Muita atenção. Deixa eu ver se eu travou aqui. Então, meus bares, se tá passando, o que eu recomendo? Pedir ajuda, viu? Voltar nos profissionais, chamar no direct. O que tá acontecendo? Porque tá te fazendo te levar a esse desejo exagerado pelo doce. Tá? Então não passe isso sozinha, peça ajuda a um profissional, tá? Eu tenho experiência com compulsão, graças a Deus, devido aos pacientes, devido ao meu público, e tem como silenciar sim a compulsão. A gente precisa estimular o aumento da dopamina. Quem chegou aqui? Doutor Vinícius. Doutor Vinícius, depois vamos fazer uma live, doutor Vinícius? Que querido, gente. Doutor Vinícius é um querido, viu, gente? Buscar um psicólogo. O doutor Vinícius é psiquiatra, ó. Viu, doutor Vinícius? Vamos marcar uma live. Vamos falar, vou pensar num tema pra gente, tá? Já tô até pensando, não sei se a gente vai falar disso. Vamos pensar num tema bem legal. Pra fazer uma live com ele, com o doutor Vinícius. Seja bem-vindo aqui, doutor Vinícius. Gente, buscar ajuda, apoio psicológico é necessário sim, tá? A gente precisa cuidar de tudo. Nós somos corpo, nós somos alma e nós somos corpo, alma e mente. Então a gente tem que cuidar de todas as áreas, viu? Da nossa vida. Não adianta focar só no corpo, focar só no suplemento, esquecer da cabeça. Tem que cuidar de tudo. E como é que vocês começam a errar lá na bariátrica? Vocês começam a errar quando vocês começam a testar o corpo de vocês comendo um monte de docinhos, para saber se o docinho vai fazer mal para a saúde. Depois fiz bariátrica, será que se eu comer esse brigadeiro aqui eu vou passar mal? Deixa eu testar. Aí testa, não sente nada, tá, gente? Não sente nada. Aí começa
a querer, não, vou comer mais, tô comendo docinho, tô emagrecendo, olha que mundo maravilhoso, gente. Tô comendo doce e emagrecendo, né? E nessa começa a entrar no esquema lá, naquele ciclo vicioso dos doces, dos açúcares. Daqui a pouco você se perde e não consegue mais parar de comer esse doce. Pode entrar num momento de vício, pode ativar uma compulsão, pode ficar com desejo exagerado por doces, começa a travar o seu emagrecimento, começa a engordar. Nem chega no peso meta e já começa a engordar, tá? Então, pisca alerta para vocês, tá? E como é que você vai começar tratando, gente, esse desejo exagerado por doce, a vontade de comer carboidratos, cuidando da saúde intestinal, cuidando das bactérias intestinais, tá? E intestino, gente, gosta de água, tem que tomar água, tá? Não, fiz bar, ainda não tô conseguindo tomar água, tô no primeiro ano, mas não desista, insista. Porque você só vai melhorar conforme você vai tentando aí tomar água. Nem que você consiga tomar meio copo a mais todos os dias, mas vai tentando tomar essa água. Intestino gosta de frutas e verduras, que são as fibras, né? Não adianta não comer frutas e verduras, a gente precisa alimentar as bactérias intestinais. E intestino, gente, gosta também e a biomassa de banana verde, que é o alimento de mais baixo custo e é fantástico para a saúde intestinal, para favorecer vocês aí com uma forma natural de tratar a depressão, a ansiedade. Por quê? Porque a biomassa, ela é comidinha para as bactérias boas do intestino. E no intestino a gente aumenta muito a nossa serotonina através das bactérias intestinais, tá? Então você precisa sim de cuidar dessa saúde intestinal, ok? E muito cuidado com excesso de alimentos açucarados, excesso de lactose, carboidratos refinados. O que é isso? Doce, chips, refrigerante, biscoitinho, álcool, embutido, tá? Muita atenção. Aos produtos industrializados, muito cuidado. Cuidado com excesso de café, tá? Porque isso tudo leva a essa alteração das bactérias do seu intestino. E essas bactérias alteradas te levam a querer comer mais açúcar, mais doce. Quanto mais bactéria ruim, mais você quer comer doce e açúcar. Ok? E isso te leva o quê? A inflamar seu corpo, ao reganho de peso. Então, muita atenção, tá bom? E como é que você vai começar a corrigir, gente, essa vontade de comer doce, né? Eu já falei da água, já falei das fibras, eu falei da biomassa de banana verde. E o segundo ponto, gente, além de você corrigir a água e as fibras, corrigir a sua alimentação para controlar melhor o açúcar do seu sangue, controlar melhor a insulina, tá? Então, para isso, vocês precisam tentar, sim, inserir proteínas em todas as refeições. Proteínas no café da manhã, proteínas no almoço, no lanche da tarde, proteínas no jantar. Você precisa de comer gordura. Gordura é ótimo também. Gordura regula o seu hormônio, precisa de gordura. Ai, Nutri, minha testosterona tá baixa, Nutri, eu tô sem libido. Vocês sabiam que o jejum intermitente é maravilhoso para aumentar a testosterona? De forma natural? Ela, mais do que a reposição hormonal, vocês acreditam nisso? Quando eu falo que o natural super funciona, ele funciona mesmo, tá? Se tá passando por compulsão, aumentar a dopamina, e a forma natural é com alimentos ricos em tirosina e fenilalanina, que tá presente o quê? Na proteína, nas carnes. Então comer carne, frango, peixe, feijão, ervilha, lentilha. Tá vendo proteína de novo? Tô falando? Tá? E sempre comida de verdade, gente. Sempre comida de verdade. Comida de verdade, ela não tem rótulo. Né? O que é a comida de verdade? O arroz, o feijão, a carne, o ovo, a fruta, a verdura, a água. É isso que a gente tem que comer. Que vai fazer a diferença para você melhorar esse desejo exagerado por doces. Tentar bater a meta de água de vocês é outro desafio, mas é possível. O fracionamento da alimentação também é importante. Viu?
Ó, a Jordânia tá ansiosa, não consegue comer. Tá, gente? E quanto mais doce você come, mais seu corpo perde o açúcar. Então, muita atenção, tá? Porque esse excesso de açúcar, ele derruba os níveis de cromo. E o cromo, ele é um nutriente que ajuda a regular a insulina. Então, por isso que você precisa de cromo. Por isso que às vezes fazem, ai, o que é bom para não comer doce? Picolinato de cromo. Porque o cromo tem esse papel de ajudar um dos nutrientes, tá, gente? Porque uma andorinha só não faz verão. Então, um dos nutrientes para regular essa insulina, o cromo faz parte desses. E assim, tentar substituir esse doce por um doce mais saudável. Uma fruta seca, né? Por exemplo, eu comprei um dia desses, um damasco não, uma tâmara. Eu fui no Sam's, eu gosto muito do Sam's Club, gente, aquele, ai, adoro. Aí lá no Sam's Club tem uma tâmara com uma capinha de chocolate. E, gente, uma capinha de nada de chocolate, né? E a tâmara, e dentro da tâmara ainda tem uma castanhinha. Então você compra um pacote, aí vem como se fossem uns bombonzinhos. É uma delícia com café. E é um docinho tão assim, tão leve, tão tranquilinho pra gente tomar. Então, assim, é uma opção. Então, a fruta seca é uma opção para você comer os doces, para substituir, né? Quanto mais água, você vai ter menos vontade de comer açúcar. Quanto mais comer frutas e verduras. Então, de sobremesa, ao invés de comer a fruta, o doce, comer uma fruta, tá? Pra ter esse saborzinho doce, que a fruta, ela é doce. Então, vai te ajudar a evitar a comer menos doce e tentar não tomar também, se toma um cafezinho só com açúcar, acaba tomando muito café, diminui esse café para 2 cafés por dia. Até porque bariátrico tem que tomar no máximo 3 xícaras de café por dia, tá? 150 ml no total. 3 xícaras daquela de 50. Eu digo bariátrico porque eu tô falando pra vocês, mas a população de maneira geral. Só que hoje em dia a população tá tomando o quê? 1 litro, 2 litros de café por dia. O povo tá, ó, muito cafezeiro. Muito cafezeiro. Isso interfere na sua absorção de nutrientes pro seu osso. É irritante da mucosa, tá? Do estômago, do intestino. Interfere na absorção de nutrientes. Então, pra que esse exagero de café? Não é assim? Então, muita atenção, tá? Os alimentos, eles são, sim, viciantes, alguns alimentos. Então, você, cuidado com esse excesso de alimentos viciantes. E também, gente, outro ponto, a outra dica aqui pra gente fechar com chave de ouro o nosso bate-papo, o shotzinho de manhã. Ele é fantástico para você tirar essa vontade de comer doces. Então, fazer aquele shotzinho de açafrão, limão, própolis, sabe? Que eu sempre faço ali e posto nos meus stories. Então, aquele shotzinho, ele tira a sua vontade de comer doce com a mão. Porque o açafrão e os nutrientes, o que você coloca ali naquele shot, ele te ajuda a desinflamar o seu intestino, tá? Então, melhorar as bactérias do seu intestino. Então, ele te ajuda muito com essa vontade louca do doce. Ok? Ó, 150 ml de café no total, Silvia. Exatamente isso, Silvia. 150 ml de café no total. Você vai sobreviver sim sem o café. Claro que você vai. Ai, gente, é assim o mundo, né? É o mundo. Viu, meus bares? Então, muita atenção, porque senão você vai ficar sempre com essa questão de comer doce, comendo sempre carboidratos, interferindo no seu emagrecimento, reganhando peso, inflamando o seu corpo e vai adoecendo de uma forma geral, tá? Cadê, gente? 150 ml não sobreviveria sem o café assim. Gente, aqui travou o outro. Deixa eu ver se eu consigo destravar esse trem aqui. Olha eu. Isso aqui, gente, eu tava hidratando o meu cabelo ontem. Aí eu pego isso aqui e deixei na minha mesa. Ó, mole. Peraí. Ah, aqui travou. 99 mensagens que eu não tô vendo. Só um pouquinho, gente. Ai, meu Deus. Não sei se eu consegui aqui, gente. O que aconteceu?
Ai, deu certo, deu certo, deu certo, deu certo. Ok, meus bares maravilhosos? Deu para entender um pouquinho hoje mais sobre o consumo exagerado de açúcar? Deu para vocês entenderem? Me contem, traz pergunta. Eu vi que vocês gostaram muito do bate-papo semana passada com uma convidada. Eu vou sempre convidar alguns pacientes pra gente compartilhar, tá? Eu não vou conseguir fazer todas as lives com pacientes, né? Porque hoje o dia foi super corrido, né? Por exemplo, não falei com ninguém, mas eu vou de vez em quando trazer uns pacientes aqui pra gente bater papo. Assim, por exemplo, o paciente tá passando por cirurgia reparadora, paciente tá com hipoglicemia, paciente gordura no fígado, paciente fazendo um cocô branco. Vamos trazer aqui pra gente compartilhar esses cases de sucesso com vocês. Quem tá chegando aqui das meninas? Uma galera, gente. Uma galera entrou aqui. Vamos ver. A Cíntia. E depois comecei a tomar remédio para ansiedade. Virei a barata louca de doce. O café meu é ponto mais fraco. De muita gente, as pessoas estão comendo muito doce. A Yelid falando que o café é o ponto fraco dela. Não só o seu, tá, Yelid? As pessoas estão consumindo a cada dia mais café. Eu acho que vou ter que fazer uma live só de café falar nisso, porque as pessoas estão consumindo muito café, muito. Ó, o Lê tá aqui, que bom, Lê. Doutora, não consigo ficar sem um café. Consegue, sim. Não precisa tirar tudo. Você só não precisa consumir exagerado, né? Reduzir esse consumo. Ó, gente, a gente não consegue ficar sem Deus, tá? É quem a gente não consegue ficar. O restante a gente consegue tudo. Ok? Eu tava conversando com uma paciente agora, meu último atendimento. Aí ela passou por uma fase muito difícil, assim, né? Desde a pandemia, né? E assim, acabou que ela... Sabe quando a pessoa se torna a força, né? Da situação ali, da família, segura as pontas do marido, dos filhos, né? A mãe que tava doente, perdeu o pai, aquele monte de situação. E ela, assim, eu conversando com ela, né? E eu lembrei daquele versículo bíblico, assim, que quando nós somos né, como é que é? Na fraqueza que Deus nos fortalece, né? Então, assim, se o café, se o açúcar é sua fraqueza, gente, é na nossa fraqueza que Deus nos fortalece. Então, peçam ajuda pro Espírito Santo, sim. Olha, eu não tô dando conta, eu tô precisando fazer atividade física, eu tô precisando parar com esse açúcar, parar com esse álcool que tá me atrapalhando. Qual que é o... né? Onde é que o calo tá apertando aí? Peça ajuda pro Espírito Santo. Ele é nosso ajudador, nosso conselheiro, nosso consolador. Então, gente, e é ele que nos fortalece, não é a gente não. Nada por nós, nada. Nada, nada, nada. Viu, minhas maravilhosas? Bom demais ter vocês aqui. Muito obrigada. Eu tô aqui toda segunda-feira às 19 horas com vocês. Hoje eu não consegui avisar com antecedência, né? Meio que eu trouxe esse tema aqui de última hora, porque o dia foi, né, sei lá, foi mais intenso. Mas sim, toda segunda-feira eu tô aqui batendo um papinho com vocês sobre bariátrica, sobre emagrecimento, sobre saúde, sobre bem-estar, sobre qualidade de vida, sobre os perrengues que a gente passa no dia a dia, as lutas que a gente enfrenta, né, assim? A gente derruba os gigantes aí, ninguém nem sabe, só vê a gente plena na internet, mas não. A gente derruba uns gigantes e é assim mesmo. A vida é assim. E já declaro sobre a vida de vocês, saúde física, saúde mental e saúde espiritual, em nome de Jesus. Contem comigo, estamos juntos. Beijo grande, gente. Boa noite, uma semana abençoadíssima para cada uma de vocês. Beijo.